Você é membro da administração pública ou até mesmo está estudando sobre as diferenças entre os cargos e não sabe muito bem o que significa cargo comissionado? Então, o vídeo de hoje é justamente para você. Hoje nós vamos tratar sobre as diferenças e, afinal, o que significa cargo comissionado. Então, se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Não esqueça de já deixar o seu curtir, o seu comentário e, se for do seu interesse, também se inscrever aqui no nosso canal do YouTube para semanalmente, todas as quintas-feiras, receber um vídeo novo aqui do escritório sobre um conteúdo jurídico, de direito civil, direito administrativo. Também nós buscamos sempre sanar todas as dúvidas sobre temas processuais, entre outros assuntos. Então, se você tiver interesse, não deixe de se inscrever. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Yasmin Lima, eu faço parte da equipe da Duarte Moral Advogados. E se você também tiver curiosidade, querer conhecer um pouco mais sobre as nossas áreas de atuação, você pode estar acessando o nosso site, duartemoral.com, ou também seguir as nossas redes sociais. Nós estamos tanto no Facebook quanto no Instagram, Duarte Moral ADV. Então você pode acompanhar o nosso trabalho também por essas redes. Mas vamos para o tema do vídeo de hoje. Talvez você já saiba que para exercer uma função dentro da administração pública, a pessoa, em regra, precisa ser aprovada, ela precisa participar, ser selecionada, ser aprovada em todas as etapas de um concurso público. Essa é uma regra que está prevista na nossa Constituição Federal, justamente para selecionar os melhores candidatos, aquelas pessoas que têm mais capacitação, mais conhecimento, que vão de fato exercer ali no dia a dia as funções da administração pública. Mas a própria Constituição Federal, ela também traz uma exceção dessa regra, que são justamente os cargos comissionados. Mas afinal, o que essa expressão significa e qual a diferença entre um cargo comissionado e um cargo comum de um concurso público? Esse tipo de cargo possui como característica principal a não obrigatoriedade do concurso público para que essa pessoa possa exercer as suas funções. Então, é um sistema de ingresso um pouco diferente do que a maioria das pessoas está acostumada e vê no dia a dia, conhece alguém que é servidor público, alguém que foi aprovado em algum concurso. No caso dos cargos comissionados ou dos cargos de comissão, é um pouco diferente. A pessoa não tem essa obrigatoriedade de ter que passar por esse procedimento. Isso é o que nós chamamos de um cargo de livre nomeação. Então, na prática, como que essa pessoa ela vai tomar conhecimento e vai tomar posse desse cargo? Vai ser do nada? Ela precisa se inscrever? Como que vai ser feita essa seleção? Na realidade, essa pessoa ela vai ser nomeada por esse cargo para exercer essas funções por uma autoridade competente. E nessas funções em específico, os cargos de comissão eles só podem estar relacionados com as funções de chefia, direção ou assessoramento. Então, com isso, você já pode entender que são cargos mais políticos, cargos assim mais importantes, mais às vezes de uma negociação, algo mais específico do que uma simples função que às vezes um servidor fica fazendo muitas vezes no dia a dia. É algo um pouco mais complexo em que por conta disso tem essa livre nomeação. Então essa autoridade ela vai selecionar entre as pessoas que ela tem confiança, entre até mesmo próprios servidores públicos que têm bastante conhecimento na área, que têm familiaridade com aquele tipo de demanda e vai fazer essa nomeação. E a partir desse momento, essa pessoa também começa a exercer esse cargo comissionado. Mas muita atenção! Uma outra característica que também é muito importante de ser ressaltada para esse tipo de cargo é que, em razão de ser uma função de livre nomeação, também é um cargo de livre exoneração. Mas afinal, o que isso vai significar na prática? Como essa pessoa ela não foi selecionada por meio de um concurso público que tem todas aquelas etapas, toda aquela burocracia, para de fato ali selecionar só os melhores dos melhores entre os candidatos, se porventura essa pessoa que está exercendo essa função de um cargo comissionado, ela não está tendo um desempenho bacana, ou por qualquer outro motivo que seja, ela não tem estabilidade no cargo, então ela pode ser retirada dessas funções a qualquer momento.
Então, se a gente fosse fazer um paralelo, a gente poderia até mesmo comentar que uma coisa muito benéfica é que você não precisa passar pelo concurso público, você pode ser nomeado e ali automaticamente já começar a fazer as suas funções, mas em contrapartida você também não vai ter direito à estabilidade. Então não vai ter aquela coisa de entrei no cargo depois de 3 anos, agora nunca mais eu vou poder ser retirado dele, ou eu somente vou poder ser retirado se tiver um processo muito rigoroso, se tiver uma motivação muito específica. Não tem essa necessidade. Se essa autoridade competente que colocou você no cargo não está mais satisfeita com o trabalho ou quer indicar uma outra pessoa, ela pode fazer essa sua exoneração. E nem mesmo é preciso que ela motive o porquê ela quer essa exoneração. Ela apenas pode retirar esse seu cargo e com isso você acaba perdendo esse cargo comissionado. Até mesmo para que vocês possam compreender, alguns exemplos de cargos comissionados são, por exemplo, os ministros, que eles são indicados pelo chefe do poder executivo, no caso, o presidente da República, para exercer certas funções. Então, por exemplo, o ministro da Educação, o ministro da Saúde, o ministro da Economia. Muitas vezes, quando tem uma troca de um governo entre presidentes, governadores ou prefeitos, é muito comum a gente acompanhar na mídia aquelas notícias de que fulano de tal foi indicado para ser secretário da área da saúde, outra pessoa foi indicada para ser ministra, representar os direitos humanos. Então essas nomeações, como vocês podem ver, como eu expliquei anteriormente, elas são feitas livremente. Basta que a pessoa, no caso a autoridade competente, faça essa nomeação dessa pessoa para que ela já comece a exercer essas funções. Mas aqui também vai uma informação muito importante. Não é porque os cargos comissionados eles são de livre nomeação que qualquer pessoa pode assumir essas funções e pode ser indicada para esse tipo de cargo. A gente tem, por exemplo, uma súmula vinculante, número 13, que foi dada pelo nosso Supremo Tribunal Federal, e nessa súmula está bem descrito que não pode ser nomeado para esse tipo de cargo e também para outros cargos da administração pública os companheiros, os cônjuges, filhos, filhas, ou seja, pessoas até o 3º grau que tenham uma relação ali de familiaridade, sejam membros da mesma família dessa autoridade competente. Porque isso seria uma violação dos princípios que estão na nossa Constituição Federal, que são os princípios que falam que a administração pública ela tem que respeitar a pessoalidade, a moralidade. Então não pode ter esse tipo de indicação direta de um familiar, porque isso claramente seria uma situação de nepotismo e acabaria violando esses princípios. Então não é porque são cargos de livre nomeação que qualquer pessoa pode ser indicada e que isso não vai trazer nenhum tipo de problema. Existindo uma situação como essa, de fato as autoridades precisam ser notificadas e essa pessoa pode ser exonerada desse cargo, por conta desse vínculo familiar. Uma outra questão que pode gerar algum tipo de dúvida é sobre o regime de contratação. Afinal, essa pessoa que está exercendo esse cargo comissionado, por qual lei ela vai ser regida? Vai ser regida pela lei da CLT? Ela vai ser seletista? Ou ela vai ser estatutária? Bom, isso vai depender muito de caso para caso. Na realidade, vai depender de para qual órgão essa pessoa presta esse cargo comissionado. Então, se ela presta esse cargo comissionado para uma empresa ou para algum órgão ali da administração pública que é regido pela CLT, ela vai ser considerada como seletista. O contrário também vale. Se ela presta esse serviço para um órgão da administração pública que é regido pela lei do estatutário. Então, essa pessoa também vai ter os direitos e os deveres dentro dessa lei do estatutário. Então, varia muito de estado para estado, de cidade para cidade e principalmente de cargo para cargo. E para quem essas funções elas estão sendo prestadas. Eu espero que o vídeo de hoje tenha sido útil, tenha sanado as suas dúvidas sobre esse assunto. Nós já temos um vídeo aqui no canal explicando a diferença entre servidor público e empregado público. Então, se algum desses termos que eu mencionei, ou até mesmo é um assunto complementar, eles estão ali um do ladinho do outro, você tem algum tipo de dúvida, vale a pena clicar no vídeo que eu vou deixar linkado aqui nesse próprio vídeo, ou aqui em cima, ou aqui embaixo na descrição, para que vocês também tenham o complemento dessas informações. Então, eu espero ter te ajudado e vejo vocês na próxima semana. Até mais!